Hello, nono ano, how are you? Como vocês estão? I miss you so much. Sentindo muita falta de vocês, tá? Espero que vocês estejam bem, meus afilhados, ok? Infelizmente, hoje a nossa aula tem que ser assim, né? Por conta aí da pandemia, mas em breve nós estaremos juntos, ok? Bom, olha só, hoje a teacher vai falar com vocês sobre o first conditional, tá? E também um conteúdo novo. Então, a gente vai fazer revisão, que é do first conditional, que eu percebi que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade nas atividades com esse assunto, tá? E também vamos falar de um assunto novo, que é o use it to, que a teacher vai explicar para vocês e depois vocês vão fazer uma atividade, certo? Let's go! Conditionals. O que é esse first conditional? Quer dizer primeiro condicional. Sempre na frase a gente vai ter uma condição e um resultado, tá? Então, olha só essa frase aqui. If it rains, se chover, I will stay at home. Eu vou ficar em casa. A condição está aqui. Se chover, o que vai acontecer? Ela vai ficar em casa. Então, o first conditional, ele é bem simples. Ele sempre vai ser composto pelo if, tá? E ele vai ter um resultado daquela condição. Ela pode ser tanto afirmativa quanto negativa, tá? Vamos entender melhor aqui a estrutura, olha só. Como que se dá a estrutura? Sempre vai ter o if, tá? O first conditional sempre vai ter o if, que é esse se, essa possibilidade, essa condição, tá? Depois vem o simple present, no caso aqui seria o verbo, né? Ó, if it rains, se chover. Simple future também, tá? E aí vem o simple future como resultado. I will ou I want, tá? E aí a gente vai falar sempre de possibilidades no presente ou no futuro, tá? Por exemplo, if it rains, olha aqui, a condição, se chover, I will stay at home, eu ficarei em casa. Então, olha só, eu tenho a frase com o if no presente e depois a segunda frase, ela sempre vai ter o will. Aqui, olha só, will ou want, que é a forma negativa, tá? É bem simples, will, ele sempre vai vir antes do verbo principal. Então, se eu quero dizer, eu ficarei, I will stay, tá? At home. If I wake up late, I will miss the bus. Se eu acordar tarde, eu perderei o ônibus, tá? Olha só, sempre que tiver o if, do lado da frase que tiver o if, o verbo ele não vai mudar, ele vai ser aqui no presente simples, tá? Ele só muda quando é he, she ou it, que acrescenta o szinho no final, na afirmativa, tá? E aí, na segunda frase que não tem o if, eu sempre vou colocar o will ou want, tá? E aí o verbo principal. Olha só aqui, ó, as estruturas. Na afirmativa, affirmative. If I study, se eu estudar, I will pass my exams. Eu passarei nos exames, eu passarei nas provas, né? Então, aqui eu tenho a condição e eu tenho o resultado. Então, se eu estudar, eu passarei nas provas. Olha aqui, ó. Eu vou colocar study, né? E aí o will e mais o verbo, normal, na sua forma normal. Na forma negativa, ó. If I don't study, I won't pass my exams. Se eu não estudar, eu não passarei nas provas, né? Então, esse também é um ponto, ó. Por que eu coloquei o don't aqui? Porque é o simple present, é o presente simples. Sempre eu vou usar o don't para negativa, tá? If I don't study, I won't pass my exams. Então, aqui eu vou usar o won't, tá? Aqui eu usei o will porque é afirmativa. Aqui eu vou usar o won't porque é negativa. E a forma interrogative. If I study, se eu estudar, will I pass my exams? Eu passarei nas provas, né? Então, olha só. If I study, normal aqui. Eu coloco o will na frente para fazer a pergunta. Will I pass my exams? Tá? E aqui a gente tem na terceira pessoa. Então, olha só. If he studies, he will pass his exams.
Então, se ele estudar, ele vai passar na sua prova, né? Nas suas provas. Por que aqui eu usei studies? Porque é aquela regrinha, lembra daquela regrinha que eu tenho quando termina em Y, eu tiro o Y e acrescento IES. Então, o verbo tem uma mudada, sempre que for he, she ou it. Mas ele só muda quando tá aqui do lado do if, tá? Se ele estudar, né? Aqui não muda, é igualzinho fosse aqui, ó, will pass, tá? He will pass his exams, ele passará nas suas provas. Na forma negativa, if he doesn't study, se ele não estudar, he won't pass his exams. Então, olha só que eu uso o doesn't no lugar do don't, quando é he, she ou it. If he doesn't study, ó, se ele não, e aí o verbo volta ao normal, study, tá? Aqui continua a mesma coisa, nunca vai mudar, você vai usar o won't mesmo, ó, mesmo se for he, se for she, se for it, tá? E para a forma interrogative, if he studies, will he pass his exams? Se ele estudar, ele vai passar nas suas provas? Então, aqui também a segunda frase não muda, o que vai mudar é sempre o que está aqui do lado do if. If he studies, tá? É uma pergunta, will he pass his exams? Ele passará nas provas, tá? É bem simples. E agora, quanto mais a gente praticar, mais fica claro para vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, practice makes perfect. A prática leva à perfeição. Então, a teacher trouxe algumas questões para vocês e vocês vão tentar responder aí na house de vocês, ok? Então, number 1. Aqui, como que ficaria, ó? If you some eggs, I some coffee. Então, eu tenho aqui A or B. Eu tenho will cook e make, e eu tenho cook e will make. E aí, o que vocês acham? A or B? Cook é cozinhar, né? Então, if you, se você, alguns ovos, eu, café. E aí, A or B? Let's check. Escolhe aí, choose an option, escolhe uma opção, A or B. O que você acha? Vamos ver se você acertou? Letter B, ok? Olha só, if you cook some eggs, I will make some coffee. Se você cozinhar os ovos, eu vou fazer café, ok? Então, note que o verbo com will, ele sempre é na outra frase, tá? Que não tem o if, certo? O will sempre vai estar na outra frase que não tem o if. Gravem isso. Number 2. My brother, his car this afternoon, if he enough time. If he enough time. Meu irmão, né, o carro dele essa tarde, se ele tempo suficiente. Então, aqui a gente tem wash, quer dizer lavar, né, e ter. E aí, A or B? Will wash has ou wash will have? A or B? Let's check. Vamos checar? Letter A, ok? My brother will wash his car this afternoon if he has enough time. Então, meu irmão irá lavar ou lavará, aqui ó, com will é sempre o futuro. Lavará o carro essa tarde se ele tiver tempo suficiente, tá? Então, o have, ele fica has quando é he, she e it, certo? Ah, teacher, mas poderia ser o contrário? If he has enough time, he will wash his car this afternoon. Ok? If my brother has enough time, poderia, não importa a ordem. O if, ele pode ser tanto a primeira frase, como a gente viu aqui, tá? Quanto ele pode ser a segunda frase, tá bom? E a última aqui, ó. James, some books, if he, to the library. Então, James, alguns livros, se ele, a livraria. Então, aqui, emprestar, né? Pegar emprestado. Ir. A or B?
or B? Já? Respondeu aí? Let's check. Letter A. Okay, James will borrow some books if he goes to the library. Então, ele vai emprestar, emprestará ou irá emprestar alguns livros se ele for, olha aqui, por que é goes e não é go? Porque é he. If he goes to the library, ok? Qualquer dúvida que ainda restou aí sobre o conditional, first conditional, vocês podem me mandar mensagens. Vamos para o used to. O que é o used to? Tá? É o conteúdo novo. Ele quer dizer costumava a fazer algo. Ou também na forma negativa, não costumava. Tá? Então, o used to, ele sempre vai ser usado no passado. Então, por exemplo, eu quero falar assim, eu costumava brincar de bonecas quando eu tinha 5 anos. I used to play with dolls when I was 5 years old. Tá? E o used to, ele se divide, ele sempre vai ser usado no passado, para indicar ações que você fazia e você não faz mais. E ele se divide em 3 formas, affirmative, negative e questions, tá? Affirmative vai ser used to, negative, didn't use to, então para negar eu vou usar o didn't, tá? E questions, did you use to? Então, você vai usar o did para fazer perguntas, tá? Aqui a teacher trouxe um exemplo. I used to play hide and seek when I was 5. Eu costumava brincar de esconde-esconde quando eu tinha 5 anos, Então, affirmative, used to. Negativa, o que eu vou usar? Didn't. E aí o D sai daqui do final, Fica used to. He didn't use to swim when he was a kid. Ele não costumava nadar quando ele era criança, tá? E a última, eu vou usar o did para fazer pergunta e ele vai sempre começar a frase. E depois vem o sujeito. E aí eu uso used to. Did she use to make cakes when she lived alone? Ela costumava fazer bolos quando ela vivia sozinha, tá? Então, aqui é a estrutura, olha só. Sempre vai ser o sujeito, que pode ser um nome ou um pronome, he, she, it, we, they, tá? Aí vem o used to, isso na forma afirmativa. E o verbo principal, Ellen used to play with dolls when she was 5. Ellen costumava brincar com bonecas quando ela tinha 5 anos de idade. Então, sujeito, used to e mais o verbo aqui. Tá? Na forma negativa, sujeito, aí vem didn't use to e mais o verbo principal. Então, Robin didn't use to obey his parents. Robin não costumava obedecer seus pais. Tá? Então, olha só. Sujeito, didn't use to, na negativa, e o verbo principal, obey, obedecer. Interrogative, começa sempre com o did, depois vem o sujeito, aí vem used to e o verbo principal. Did Charlie use to travel with his relative? O Charlie costumava viajar com seus parentes, com seus familiares. Então, olha só. Did, o sujeito, used to e mais o verbo, tá? Agora, gente, para finalizar, vamos fazer uma pequena atividade também, tá? Um exercício. Lembre-se, practice makes perfect, tá? Aqui a gente tem um quadrinho, uma história de um menino quando ele era criança. When he was a child. Quando ele era criança, tá? Vocês vão identificar para mim quais letras vão vir aqui nessas frases, tá? He used to go to school on foot. Ir para a escola a pé. Tem que ver aqui o que cabe aqui. A, B, C. Vocês vão anotando aí, depois a gente checa. He didn't play with building blocks. Building blocks é Lego, tá? He didn't use to slide escorregar, because he was afraid of it. Ele tinha medo, Didn't use, negativa. He used to swing. It was one of his favorite hobbies. Balançar, né, no balanço, era um dos seus hobbies favoritos. Used, costumava. He didn't use to fly paper planes. Ele não costumava, paper planes é avião de papel.
He used it to jump rope. Jump rope, afirmativa aqui também used, é pular corda. E aqui, he didn't use to play with dolls. Ele não costumava brincar com bonecas. E a última, he used it to play leapfrog. Ok? E aí? O pulo do sapo, né? Que pula nas costas do outro, leapfrog. E aí, gente, conseguiram identificar aqui que letra vem em cada frase? Let's check. Vamos checar? Ok? So, he used it to go, letter D, aqui ó, indo para school. He used it to go to school. He used it to play with building blocks, letter C. F, he didn't use it to slide. A, he used it to swing, balançar. Age, he didn't use to fly aqui, paper planes. He used it to jump rope, letter G. E, he didn't use it to play with dolls, here, okay? And B, he used it to play leapfrog, here, letter B, ok? Então, esse foi um exercício para a gente praticar um pouquinho, identificar a forma afirmativa e a forma negativa das afirmações usando o used to, ok? Ou o didn't use to, right? Thank you so much. Thank you for your attention. That's all for today. Isso é tudo por hoje. E se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem me perguntar alguma coisa sobre esse conteúdo novo, que é o used to, podem me mandar mensagens, ok? So, bye bye, guys!